Quando um espermatozoide se une a um óvulo, forma-se uma célula-ovo que chamamos de zigoto. Esse fenômeno é chamado de fecundação. Essa é a sugestão de resposta que tem na minha 1, tá? Pode ler agora, Kaique. Depois do Kaique, posso ler? Tia, Pode. eu olhei no livro, aí não tinha achado. Eu fui pesquisei na Google e tinha assim, ó. Ato ou efeito de fecundar-se. Certo, tá bom. Pode ler agora. Eu fiz que nem o Kaique, eu pesquisei no Google e ele disse que era o processo em que o gameta masculino une-se ao feminino. Certo. Alguém mais? Não? Ok. Então vamos lá. Entrei agora. Página 176, a correção da atividade, amor. Coloquei aí já a questão 1. Então vamos para a questão 2. Na 2 ele deu A e B, C e D, certo? Ele diz assim, ó, responda. A. O que são espermatozoides? São as células sexuais masculinas. Vocês colocaram assim? Hum? A. São as células sexuais masculinas. Eu tinha colocado de outro jeito, mas achei melhor colocar do jeito da tia. Certo. Tia, o meu eu coloquei. São as células sexuais masculinas Certo. ou responsáveis pela reprodução. Pronto? Alguém colocou de outra maneira? Eu coloquei, tia, posso falar? Pode. É uma célula reprodutiva masculina de todos os animais que se reproduzem a partir da reprodução sexual. Certo. Pronto, mais alguém? Não? Ok, então. B. Quais as funções dos testículos? Produzir o hormônio testosterona e produzir e armazenar os espermatozoides. Vocês colocaram assim ou colocaram diferente? Ah, eu só coloquei produzir o hormônio masculino. Certo. Mais alguém? Posso ler também? Pode sim. Pode ler, João Pedro. Produzem um hormônio chamado testosterona. Ele é responsável pelas mudanças e características do corpo masculino e pela produção de espermatozoides. Certo, muito bem. Ótimo. Tia, eu botei a mesma coisa que o João Pedro. Pronto, muito bem. Então vamos lá. C. O que são óvulos? São as células sexuais femininas. Células sexuais femininas, certo? D. Quais as funções dos ovários? Produção dos hormônios estrógeno e progesterona. E também abrigam as células sexuais femininas. Que são o quê? Os óvulos. Ok?
produção dos hormônios estrógeno e progesterona, e também abrigam as células sexuais femininas, que são o quê? Os óvulos. Alguém colocou de outra maneira, que quiser compartilhar? Tia, eu coloquei produzir os gêmeos, células reprodutivas, também óvulos e diversos hormônios sexuais como o estrógeno e a progesterona. Tá certo? Certo, tá certo, viu? Oi, tia. Oi, amor, pode falar? Eles produzem hormônios chamados estrógeno e progesterona. Eles dão à mulher características femininas e preparam o corpo para a fecundação. Pronto, muito bem. Certo, viu? Ok. Mais alguém? Não? Então, vamos aqui para a questão 3, na página 177. Tá? A questão 3, gente, era para vocês preencherem os dois sistemas, certo? Vocês iriam observar as imagens e escrever o nome das estruturas, certo? Depois escreva abaixo das imagens qual o sistema reprodutor, se era o masculino ou feminino. Então, eu vou preencher primeiro, esse primeiro aí, tá? Vocês vão colocar nesse primeiro quadrinho, certo? O nome. Pera. Útero, certo? Abaixo do útero, vocês irão colocar vagina, certo? Do outro lado, tuba uterina. E abaixo da tuba uterina, os ovários, certo? Aí, lá embaixo, nesse outro quadrinho maior, vocês vão colocar sistema reprodutor feminino. Esse é o primeiro quadro. Primeiro útero, depois vagina, tuba uterina e ovários, certo? Na sequência, embaixo, nesse outro sistema aí de reprodução, nós temos um quadrinho de um lado e dois do outro. Então, nesse primeiro quadrinho, vocês irão colocar testículos, certo? Testículo. Do outro lado, vocês vão colocar uretra e abaixo da uretra o pênis, tá? Aí embaixo vocês colocarão assim, sistema reprodutor masculino, tá? Vai ficar dessa maneira. Conferido? Conferido? Ok, então, vamos lá, continuando, né? Na questão 4, era apenas para vocês marcarem, certo? O que significa reprodução? Aí vocês iriam marcar a alternativa correta. É a capacidade que os seres vivos têm de produzir novos seres da mesma espécie. Ok? Então, vocês marcarão esse primeiro quadrado, certo? A primeira alternativa. As outras eu não vou nem ler, né? Porque não é a correta, certo? Então, vocês irão marcar essa primeiro quadradinho aí, ok? Corrigido essa atividade, a gente volta para o conteúdo, certo? Eu vou terminar de explicar o conteúdo para vocês. E como prometido, eu não vou passar atividade, tá bom? Não se preocupem, a gente não vai passar atividade hoje para também não estar confundindo a cabeça de vocês, ok? Então vamos lá. Por isso que eu passei logo as atividades naquele dia. E aí vocês já fariam, certo? E hoje não se preocupariam só em estudar, tá bom? Então vamos lá. No dia
14, que foi a nossa aula de quarta-feira, a gente começou vendo, né, estudando sobre o sistema reprodutor. Nós sabemos que nós temos dois tipos de sistema reprodutor, né, que é o feminino e o masculino, certo? E que os dois seres vivos, eles são capazes, porque unido as duas células sexuais, né, feminina e a masculina. Então, a gente precisa unir os espermatozoides com os óvulos, e depois que une, ele forma um novo ser, certo? Por quê? Porque o homem produz um hormônio chamado testosterona, e o da mulher é o estrógeno ou a progesterona, certo? São esses dois hormônios. No caso, três, um masculino e dois femininos, certo? A junção de tudo isso aí faz parte do sistema reprodutor, tanto masculino como feminino. Na página 175, que foi o que não deu tempo a gente ver, que ficou para a gente ver hoje, ele vai falar como é que acontece a reprodução humana. Como é que acontece, tia? A gente vai ver isso agora, certo? Eu já até andei antecipando algumas coisas para vocês, certo? Quando um espermatozoide, ele se une a um óvulo, certo? Aqui é o espermatozoide, aqui é o óvulo. Quando eles dois se unem, eles formam uma célula ovo, certo? Essa célula que é quando há a junção do óvulo com o espermatozoide, forma-se uma célula, e essa célula ela é chamada de célula ovo, certo? E essa célula ovo, ela é chamada de quê? De zigoto, certo? Esse fenômeno é chamado de fecundação. Então, aqui é a parte da fecundação que a gente viu lá na questão 1, né? O que é a fecundação? Quando as duas células reprodutoras se unem, formam uma célula ovo, e essa célula ovo é chamada de zigoto, certo? A célula ovo, ela se multiplica, formando um aglomerado de células que dá origem a um embrião. Quando essa célula ovo, ela se multiplica, certo? Depois ela vai fazer um aglomerado, e esse aglomerado vai formar um novo embrião. Esse embrião é o quê? Um novo ser. O embrião cresce, certo? E transforma-se em quê? Em feto, certo? De embrião ele passa para feto, certo? Que se abriga onde? No útero, e se desenvolve no período de 9 meses, que é o tempo que a mulher passa grávida, que passa em período de gestação, certo? Até o bebê estar pronto para nascer. Então, une os dois, como é que diz? Unem as duas células, forma o zigoto, depois do zigoto se aglomera, certo? E forma um embrião. Do embrião é formado um feto. Daquele feto, ele passa para o útero, e lá vai ser, vai crescendo, 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 durante 9 meses, até ele estar no ponto de nascer, certo? Durante a gravidez, qualquer interferência no organismo da mulher pode afetar o desenvolvimento do bebê. Como assim, tia? Qualquer problema que a mamãe, a grávida, tiver durante a gravidez, pode afetar lá no feto, pode afetar lá no bebê, certo? Seja ela interior ou exterior. Se a mulher tiver algum problema interior, também vai passar para a criança. E os problemas exteriores, quais são, tia? Medo, susto, como é que diz? Tristeza. Tudo o que uma mulher grávida sente, ela passa para a criança, certo? Também tem aquele negócio que não pode dizer não a mulher grávida, né, tia, também? Isso. A saúde dele depende da saúde da mãe. Se a mulher grávida for uma mãe saudável, a criança vai ser saudável. Se ela não for, a criança também vai nascer com consequências. Então, a saúde depende sempre da saúde da mãe, que precisa ser acompanhada por um médico e manter uma série de cuidados, certo? Uma mulher grávida, ela passa por vários cuidados, ela passa por vários acompanhamentos, certo? Durante um mês. Então, durante esses 9 meses, ela precisa ter o acompanhamento correto, precisa ter o acompanhamento certinho, certo? Tem mulher que é acompanhada de 15 dias, tem mulher que é acompanhada de mês em mês, certo? Ou de acordo com a sua necessidade, certo?
Então, Tia, assim, oi, tá chiando muito, Kaique, quando tu liga o teu microfone. ei, tia, Oi, melhorou? mais ou menos. Sim, tia, tem vezes que quando a mãe tá doente, ela, ela pode estar com qualquer doença, ela passa pra criança assim que nasce. Passa sim, dependendo Aí da doença. Se tem for vez que tem vez que a mãe morre e a criança vive. a Mas criança. depois disso ainda passa. Quando acontece isso, a criança às vezes nasce com algumas sequelas, né? Com alguma consequência, certo? Então vamos lá. Começando pela alimentação. A alimentação, tudo que uma mulher grávida consome, o bebê também consome, certo? Porque a criança se alimenta através do cordão umbilical. Então, se eu como coisas saudáveis, a minha criança ela vai ser saudável. Mas se eu só como besteira, se eu só me alimento de coisas ruins, a minha criança também vai se alimentar de coisas ruins, Ei, certo? tia, Oi. aqui onde eu moro, a minha mãe é agente de saúde, aí tem uma mulher aqui que não é da área dela, aí tem uma mulher aqui que ela tá grávida, aí ela completou 9 meses, aí ela foi na médica, sabe? A médica disse que ela não estava com 9 meses ainda, esperou até chegar no dia 30 desse mês. Aí a mulher foi assim, não, se você esperar até o dia 30, essa criança fica roxa e morre nessa barriga. É verdade. Vamos lá. Então, continuando. Como eu falei para vocês, a alimentação é um deles, né? A alimentação, gente, ela precisa ser variada, né? Rica em verduras, legumes e frutas. E também consumir pouca gordura, certo? Isso tanto faz a pessoa estar grávida como não, é necessário, né? A gente consumir pouca gordura, certo? Ser rica sempre em verdura, legumes, frutas, cereais, né? Essas coisas. Não fumar e não ingerir bebidas alcoólicas durante a gravidez também são cuidados necessários. Porque a gente sabe que tem mulheres grávidas que fumam, que bebem, e quando a criança nasce, né? Digamos que já nasce embriagada, né, tia? Praticamente isso, né? Mas não nasce com a saúde perfeita, certo? Porque não teve uma gestação perfeita. Aqui, gente, nesse quadrinho abaixo é o desenvolvimento do bebê. De acordo com cada mês, ele vai crescendo, vai aumentando, certo? Com o decorrer da carruagem, né? Com o decorrer da caminhada. No primeiro mês, ó, o segundo, terceiro, quarto mês, o quinto, sexto. No sétimo, ele já, vocês podem observar que ele já muda um pouco de posição, porque ele precisa se encaixar para poder nascer, porque tem crianças que nascem de 7 meses e tem crianças que nascem com 9 meses. Pode acontecer de nascer antes? Pode acontecer, mas é difícil uma criança que nasce antes de 7 meses se criar. Mas nasceu de 7 meses, o pessoal tem aquele ditado, né, que diz que quando nasce de 7 meses é uma pessoa avexada, que nasce antes da hora, né? Então, assim, de 7 meses já se encaixa, certo? Olha, o oitavo mês e o nono mês. O nono mês já é aquele que, de qualquer maneira, não cabe mais e não dá mais para aguentar. Então, já é um período. Os 9 meses dá em torno de 39 a 40 semanas, que é o tempo certo para a criança nascer. 4 anos, tia. Aos 9 meses, o bebê está pronto para nascer. É importante que o parto seja realizado por um médico, em um local com recursos apropriados, né? Pois, se houver algum problema, pode ser necessário fazer uma cesariana, que é uma cirurgia na qual o médico retira o bebê por uma incisão feita na barriga da mãe. Nós temos alguns tipos de partos, né? Nós temos o parto normal, que é aquele que nasce naturalmente, que a criança nasce, né? E temos a cesariana, que é aquele feito, né, com corte na barriga da mamãe. Temos outro tipo de parto, mas esses são os dois partos principais, certo? Que é o normal e o cesariano. Então, a criança nasce de acordo com o seu tempo, certo? É dessa maneira que funciona os partos.
Não, assim, deve doer muito, certo? Para tudo se tem uma anestesia, certo? Então, não pode ser feito